Este caso que eu vou contar aconteceu com meu avô já há muito tempo atrás, e ele sempre jurou que foi verídico. O meu avô, quando era moço e morava na cidade de Lorena, São Paulo, ele trabalhava na cidade de Piquete, São Paulo, e naquele tempo ele e tantos outros homens trabalhavam na fábrica de pólvoras Getúlio Vargas, e por falta de recursos e infraestrutura, não havia ônibus para transportar os funcionários. Então, os que ganhavam bem iam ao trabalho de trem. E nos anos 70, a malha ferroviária no país era outra, bem mais ativa do que nos dias atuais. Aqueles que não tinham recursos financeiros, como era o caso da esmagadora maioria dos funcionários da fábrica, iam de bicicleta aos 30 km que separava Lorena até onde ficava a tal fábrica em Piquete. E como a segurança naqueles tempos era bem melhor do que hoje, o meu avô, ao encerrar o seu turno por volta das 5 da tarde, acompanhado de 3 ou 4 amigos, eles pegavam as suas bicicletas e voltavam para casa. Mas em um determinado ponto, quando estavam todos retornando para casa, em torno das 7 da noite, e quase chegando na avenida que dava acesso à estrada da cidade de Lorena, eles viram um animal que eu creio que era um tatu parado na beira da estrada, imóvel, olhando para eles. E como as pessoas daquele tempo não tinham escrúpulos, coisa que o meu avô se arrependeu amargamente ao final da sua vida, pois mesmo que a caça fosse liberada no país, o meu avô dizia que caçar é coisa de gente sem coração e atrasada. E apesar de estranhar que o bicho não fugia, eles encostaram as bicicletas na guia da estrada e correram para tentar caçar o tal do tatu. Então a coisa que era estranha ficou mais esquisita, pois eles tacaram porretes na cabeça do animal, pedras, e o bicho não soltava nenhum gemido, não corria, e parecia que sumia do local e reaparecia em outro. Eles ficaram fazendo isso por um tempo, até que estranhamente o meu avô, depois que percebeu que ele e os seus amigos estavam em um breu total, mas estranhamente eles enxergavam o bicho. Eles entraram no meio do mato para tentar caçar o tatu, até que alguém percebeu que aquilo não era normal. Ao longe, eles escutaram uma risada estranha que vinha do tatu, e parecia que o tatu também falava palavras incompreensíveis. Outro fato estranho é que eles se viam em um local escuro onde não havia nada, não tinha mato, pedras, lua, estrelas, não havia nada. O meu avô conta que era desesperador, e apenas de vez em quando surgia o tal do tatu imóvel e desaparecia para em seguida aparecer em outro local. E toda vez que o tatu aparecia, ele debochava do meu avô e dos seus amigos e ria com uma gargalhada sinistra. E foi assim pela noite toda. Eles tentaram encontrar a estrada, as bicicletas, ouvir outras pessoas passando na estrada ou faróis de algum veículo, mas não havia nada. Era um silêncio completo e o tal do tatu dos infernos aparecendo e sumindo ao redor deles. E toda vez com aquela risada demoníaca. Eles se cansaram de tentar achar uma trilha ou ir para algum lugar que fosse, pois parecia que andavam em círculos, presos no escuro e no silêncio. E ficaram nessa situação até que começou a amanhecer. Quando surgiram os primeiros raios da alvorada, eles viram que o tal do tatu não apareceu mais e perceberam que estavam todo o tempo na estrada ao lado das bicicletas. E como já havia amanhecido e eles tinham que trabalhar,
Tiveram que voltar para o trabalho de onde estava mesmo, e eles foram sem dormir. E todas as vezes que passavam naquela estrada, ele mostrava exatamente o ponto onde se encontrou com o tal do Tatu e onde aconteceu todo aquele estranho fenômeno, o qual ele jamais esqueceu. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás? Olá! O que vou contar é uma história antiga, a qual foi contada diversas vezes pela minha falecida avó, Maria das Graças, sendo que sempre fiquei assustada em cada vez que ouvia esse relato. E a minha avó sempre afirmou categoricamente que esse fato foi verídico. A minha avó Maria morava na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, onde eu também nasci. Sendo que lá, ela tinha uma amiga e também a sua família que morava perto da sua casa. Essa amiga da minha avó contou para ela que tempos antes, a sua filha ganhou uma boneca de pano de presente. E naquela época, nem todas as pessoas tinham dinheiro para comprar brinquedos para as crianças. Então era normal a construção de pequenos brinquedos, tanto pelos pais como também pelas próprias crianças, utilizando materiais caseiros, como latas e outras bugigangas. Então, imagina-se a alegria daquela garotinha ao ganhar uma boneca de pano de verdade. Era algo incrível. A menina ficou muito apegada com a boneca, sendo que não a largava mais. O tempo passou, e sendo que certo dia, a mãe da garotinha notou que a sua pequena camisola, a qual ela utilizava para dormir, estava chamuscada como se tivesse sido exposta ao fogo, ou a um calor muito grande. Então a mãe resolveu perguntar para a filha o que havia acontecido com a camisola para ter ficado daquele jeito. A garotinha então, inocentemente, disse para sua mãe que a sua boneca havia a levado para um lugar muito quente e que ela disse que era o inferno. A mãe, assustada, claro, não acreditou, mas ficou cismada com aquilo. A mãe contou o fato para o marido, e ele era do tipo que acreditava no sobrenatural. Então, em uma noite, ele resolveu observar a filha, e no outro dia cedo ele estava pálido e trêmulo, e não dizia uma palavra. Falava apenas para a esposa queimar aquela boneca, pois algo maligno a possuía. Mas a mãe ignorou o assunto, já que a filha era muito apegada com a boneca. E ela também sabia que o seu marido acreditava em tudo que os outros falavam. E passados mais alguns dias, outra camisola surgiu chamuscada novamente como a primeira. E a garotinha insistia que foi a boneca que havia saído com ela e a levado para o inferno durante a noite. A mãe, já assustada, resolveu então ficar de vigia durante algumas noites para ver o que acontecia. Durante os primeiros dias, nada aconteceu. Até que em uma certa noite, após a garotinha ir dormir, a mãe ouviu um barulho e foi ver o que estava acontecendo. E qual não foi a sua surpresa quando ela olha horrorizada pela fresta de uma porta e vê a boneca andando de mãos dadas com a sua filha e saindo pela porta fora. Assustada e em pânico,
A mãe não fez nada no momento, com medo de algo pior acontecer com a sua filha. Mas já com o amanhecer do dia, e estando a sua filha de volta em casa, a mãe pegou a boneca. Ela tentou rasgar a boneca, mas não conseguiu. Então ela colocou fogo, mas a boneca também não queimava. E depois do marido chegar e colocar muita gasolina, foi que a boneca finalmente pegou fogo. Mas enquanto a boneca queimava, uma risada sinistra e diabólica era ouvida por todos. Mas finalmente a família pôs um fim naquele sinistro pesadelo, sendo que nunca mais esqueceriam aquela horrível experiência. Bem, muitos podem não acreditar em fatos como esse, mas nunca devemos esquecer que em nosso mundo acontecem fatos impressionantes, os quais nunca foram desvendados e que desafiam a sobriedade dos mais céticos e dos mais incrédulos. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás!